O que você faria se o homem da sua vida te abandonasse no altar? Choraria? Se reergueria? Ou prepararia uma vingança perfeita? Essa é a história de Isabela, uma mulher que foi humilhada no dia do casamento, mas que anos depois reescreveu sua própria história de um jeito que ninguém jamais imaginaria. Prepare-se para uma história de traição, reviravoltas e uma vingança inesquecível. Se gostou da premissa, curta o vídeo, comente e se inscreva no canal. Agora, me conta, se fosse você, perdoaria ou faria o que Isabela fez? A igreja estava lotada. O perfume das flores preenchia o ar, as velas brilhavam suavemente sobre os altares dourados e o murmúrio dos convidados criava uma expectativa palpável. Era para ser o dia mais feliz da vida de Isabela. Ela estava ali, vestida de noiva, pronta para dizer sim ao homem que jurou amá-la para sempre. O vestido de renda branca abraçava suas curvas com perfeição, o véu caía suavemente sobre seus ombros, e o brilho nos olhos dela era a prova viva do amor que sentia por Eduardo. Seus dedos seguravam o buquê com força, não por nervosismo, mas pela euforia de finalmente viver o sonho que havia cultivado durante anos. A marcha nupcial começou. Seu coração acelerou. O sorriso dela era puro, genuíno, carregado de felicidade. Mas, quando as portas da igreja se abriram e ela viu Eduardo ao fundo, um arrepio percorreu sua espinha. Havia algo errado. Eduardo não estava sozinho. Ao seu lado, segurando seu braço com delicadeza calculada, estava Marcela, uma mulher deslumbrante, com um vestido elegante que nada tinha a ver com a ocasião. Seus olhos maliciosos miravam Isabela como se saboreassem o momento que estava prestes a acontecer. O burburinho entre os convidados ficou mais alto. Pessoas cochichavam. O ar ficou pesado, carregado de incerteza. O que estava acontecendo? Eduardo, com seu terno impecável e expressão fria, deu um passo à frente. Então, sem hesitar, ele soltou a bomba que destruiu Isabela para sempre. Me desculpe, mas estou me casando com outra pessoa. O choque foi instantâneo. O buquê escorregou dos dedos de Isabela, caindo no chão com um impacto surdo. O tempo pareceu parar. O silêncio da igreja foi quebrado por exclamações de espanto e murmúrios incrédulos. Era um pesadelo. Só podia ser um pesadelo. Mas não era. Eduardo não apenas terminou tudo ali, diante de todos. Ele humilhou Isabela de um jeito que ninguém jamais esqueceria. Marcela sempre foi a mulher da minha vida. Eu tentei fazer dar certo com você, mas não podia continuar vivendo uma mentira. Hoje, eu escolho ser feliz. Os olhos de Isabela estavam arregalados, a boca entreaberta em choque. Seu coração, que até minutos atrás transbordava amor, agora se despedaçava, esmagado pela crueldade do homem que jurou amá-la. Lágrimas quentes escorreram pelo seu rosto. A vergonha era insuportável. As pessoas a olhavam com pena, cochichavam, gravavam tudo com seus celulares. O escândalo era um espetáculo para os curiosos e uma tortura para Isabela. Ela olhou para os pais, esperando algum tipo de ajuda, mas o olhar deles era de puro constrangimento. Sua mãe segurava um lenço, incapaz de acreditar no que via. O pai mantinha a mandíbula cerrada, contendo a fúria. E Eduardo? Ele simplesmente virou as costas e saiu da igreja de mãos dadas com Marcela. Ele nem ao menos esperou para ver a ruína que deixou para trás. Isabela sentiu o chão sumir. Sua respiração estava curta, seu peito ardia como se alguém tivesse arrancado sua alma. Sua mente gritava para que ela reagisse, dissesse algo, mas seu corpo estava congelado. Corra! Vá embora! Agora! A voz dentro dela foi a única coisa que conseguiu ouvir. Então, sem pensar, ela se virou e correu. Desceu os degraus da igreja com o vestido pesado arrastando pelo chão, os sapatos afundando na calçada. O choro convulsivo sufocava sua garganta. Tudo o que queria era desaparecer. Ela não parou. Não olhou para trás. A mulher que entrou naquela igreja cheia de amor e esperança, morreu ali.
O que Isabela não sabia era que seu sofrimento não terminaria ali. Em poucas horas, o vídeo do casamento cancelado viralizou nas redes sociais. Pessoas compartilhavam a cena em que ela era abandonada, suas lágrimas congeladas em fotos que circulavam por toda a internet. Muitos zombavam dela. Memes foram criados. Páginas de fofoca espalhavam a história como fogo. A noiva que foi trocadíssima no altar. Esse é o maior fora da história. Mulher é humilhada diante de todos e vira piada nacional. Era insuportável. Isabela não conseguia sair de casa. Quando tentava, sentia os olhares. Ouviu risadinhas no supermercado, teve gente pedindo para tirar selfie com a noiva abandonada. Ela se tornou um espetáculo de humilhação pública. E Eduardo? Ele e Marcela estavam viajando em uma lua de mel luxuosa, ignorando tudo. Para ele, Isabela não passava de um erro que ele corrigiu no último minuto. Essa dor. Essa vergonha. Ela nunca esqueceria. Mas em algum lugar dentro de si, uma voz começou a crescer. Uma voz que queimava mais forte do que qualquer lágrima, mais intensa do que qualquer dor. Você não será lembrada como a mulher que foi abandonada. Você será lembrada como a mulher que destruiu aquele que tentou te destruir. Aquela humilhação não seria o fim. Seria apenas o começo. Isabela desaparece. Sem redes sociais, sem notícias, sem vestígios. Todos acreditam que ela foi engolida pela vergonha e tristeza. Mas mal sabem que, naquele exato momento, ela estava planejando seu retorno. E quando voltasse, Eduardo nunca mais dormiria tranquilo. O apartamento pequeno e abafado era agora a prisão de Isabela. As cortinas permaneciam fechadas, impedindo que a luz do sol entrasse. O celular dela estava desligado, jogado em algum canto da sala, mas isso não a impedia de saber que o mundo inteiro estava rindo dela. Ela não precisava abrir as redes sociais para saber o que estava acontecendo. Sabia que sua humilhação era o assunto do momento. No silêncio absoluto, apenas o som da própria respiração entrecortada preenchia o espaço. Sentada no chão da sala, vestindo um moletom largo e com os olhos inchados de tanto chorar, Isabela segurava uma garrafa de vinho pela metade. Ela não era alguém que bebia, mas, nos últimos dias, era a única coisa que conseguia fazer. Ela tentou sair na rua uma única vez. Tentou colocar um vestido simples, calçar seus sapatos e sair como se nada tivesse acontecido. Mas assim que pisou na calçada, sentiu os olhares. Os cochichos. Os sorrisos disfarçados. As expressões de pena. O garçom do café que frequentava ergueu a sobrancelha ao vê-la, e uma cliente sussurrou algo no ouvido da amiga, que logo começou a rir. É ela. Ouviu alguém murmurar. A pressão no peito de Isabela aumentou, e ela precisou correr de volta para casa antes que começasse a chorar ali mesmo, diante de todos. Ela nunca imaginou que sua vida se tornaria um espetáculo público. Os dias se tornaram semanas. E as semanas pareciam uma eternidade. Isabela se perguntava, seria sempre assim? Sempre que fechava os olhos, via o rosto de Eduardo. Via Marcela segurando o braço dele com aquele sorriso vitorioso nos lábios. Via os olhares chocados dos convidados da igreja, a cena se repetindo infinitamente em sua mente. Mas não era só dentro da cabeça dela que isso acontecia. Cada vez que ligava a TV, lá estavam eles. O casamento cancelado mais humilhante da década. Ex-noiva de milionário é ridicularizada nas redes sociais. Os jornais de fofoca faziam questão de comentar. Criadores de conteúdo usavam sua história para atrair views, monetizando sua dor. E Eduardo? Ele não parecia se importar. Marcela postava fotos ao lado dele em ilhas paradisíacas, brindando com champanhe. A legenda era um deboche claro. Às vezes, o amor verdadeiro vence no final. Cada palavra daquela frase foi como uma faca atravessando o coração de Isabela. Eduardo havia feito sua escolha. E para ele, ela não passava de um erro que foi descartado. Certa noite, o telefone tocou.
Ela atendeu sem pensar. Filha, a voz da mãe veio carregada de tristeza e preocupação. Você não pode continuar assim. Você precisa reagir. Mas o que sua mãe não entendia era que ela não conseguia. Ela tentou responder, mas a voz falhou. Sentia que tinha sido esmagada por algo muito maior do que ela. Eles me destruíram, mãe. Sua voz saiu quase um sussurro. Houve silêncio do outro lado da linha. Então, sua mãe suspirou. Então prove que eles estavam errados. Foi nesse momento que algo se acendeu dentro de Isabela. Ela percebeu que não podia mais continuar daquele jeito. Se Eduardo seguiu em frente, se Marcela estava vivendo a melhor vida dela, porque ela ainda estava trancada naquele apartamento como uma prisioneira da própria dor. Na manhã seguinte, Isabela olhou para o espelho pela primeira vez em semanas. O que viu foi assustador. Olheiras profundas. Cabelos bagunçados. O rosto pálido, cansado. Ela mal se reconhecia. Aquela não era Isabela. Era uma sombra do que um dia ela foi. E foi ali, naquele instante, que tomou uma decisão. Ela iria sumir. Desaparecer por completo. Não apenas das redes sociais, mas da vida que levava até aquele momento. E quando voltasse, o mundo inteiro veria quem ela realmente era. No dia seguinte, Isabela vendeu tudo. O apartamento. As roupas. Seu carro. Cada lembrança da vida antiga precisava desaparecer. Ela mudou de número, deletou as redes sociais e pegou um avião sem destino certo. Enquanto o avião subia pelos céus, ela olhou pela janela e percebeu que a mulher que embarcou naquele voo jamais seria a mesma mulher que desceria dele. A dor que Eduardo causou não a mataria. Ela usaria aquilo como combustível. A humilhação pública que sofreu seria o primeiro capítulo de uma nova história. Isabela sumiu. E enquanto o mundo pensava que ela foi derrotada, ela estava apenas começando sua transformação. O que ninguém imaginava era que, anos depois, Eduardo se arrependeria profundamente, e que Isabela teria em mãos a chance perfeita de se vingar. Os anos passaram. O mundo seguiu em frente. O escândalo envolvendo Isabela foi esquecido por muitos, enterrado sob as novas fofocas e polêmicas que surgiam a cada semana. O vídeo do casamento cancelado ainda existia na internet, mas agora era apenas uma lembrança distante, perdida entre milhares de outros conteúdos virais. Mas enquanto o mundo esquecia Isabela, ela jamais esqueceu. A humilhação, o olhar de desprezo de Eduardo, o riso vitorioso de Marcela, tudo isso ainda estava gravado dentro dela, como marcas de fogo. Só que agora, a dor não a consumia mais. Ela a fortalecia. O que Eduardo jamais poderia imaginar era que, no tempo em que Isabela sumiu do mapa, ela estava se preparando para um retorno que ele nunca poderia prever. O salão de eventos do hotel mais luxuoso da cidade estava tomado por convidados da alta sociedade. Empresários, celebridades, influenciadores todos reunidos para o evento do ano, uma premiação para os maiores nomes do mundo dos negócios. O nome de Eduardo estava na lista de premiados. Ele estava lá, cercado por pessoas que o admiravam, seguro de sua posição no topo do mundo. Apesar dos problemas financeiros que enfrentou no divórcio com Marcela, Eduardo se reergueu. Continuava milionário, respeitado, e agora solteiro novamente. Mas ele não fazia ideia de que aquela noite mudaria sua vida para sempre. O murmúrio no salão começou baixo, mas cresceu rapidamente. Todos olhavam em uma única direção. Algo estava acontecendo. Eduardo ergueu a cabeça e, por um momento, seu coração parou. Ela estava ali. Isabela. Mas não a mulher que ele deixou no altar anos atrás. Essa Isabela era outra. A mulher que cruzou aquelas portas não era mais a noiva humilhada e chorosa. Ela era um ícone. Um furacão. Seus cabelos, agora mais escuros e perfeitamente ondulados, caíam sobre os ombros como uma moldura impecável. Seus olhos, que um dia carregaram dor e desespero, agora brilhavam com confiança e frieza calculada. Ela usava um vestido preto longo,
que delineava seu corpo com perfeição. O salão inteiro prendeu a respiração. Ela caminhava com a postura de uma rainha, como se o mundo lhe pertencesse. Eduardo sentiu o peito apertar. O ar ao seu redor pareceu ficar mais pesado. A Isabela que ele conhecia estava morta. E essa nova mulher era um mistério perigoso. O mestre de cerimônias pegou o microfone e sorriu para o público. Senhoras e senhores, agora vamos entregar um prêmio especial para uma mulher que revolucionou o mercado e se tornou uma das empresárias mais influentes dos últimos anos. Eduardo franziu a testa. Ele não sabia que Isabela era uma empresária. Ele não sabia de nada sobre ela. Com vocês, Isabela Vasconcelos. Os aplausos explodiram. Eduardo sentiu o corpo enrijecer enquanto assistia Isabela subir ao palco como se tivesse nascido para estar ali. Ela pegou o troféu e sorriu, mas não para ele. Para as câmeras. Para o público. Para o mundo. Boa noite a todos. Sua voz era firme, impecável. Nada na sua postura demonstrava que, um dia, aquela mulher foi deixada no altar. Eduardo engoliu seco. O jogo virou. E ele estava prestes a sentir isso na pele. Eduardo não conseguia tirar os olhos de Isabela. Cada detalhe dela era impecável. Seu jeito de se movimentar, sua expressão controlada, sua postura. Ela estava ali, perto o suficiente para ele tocá-la, mas ao mesmo tempo distante como se fosse inatingível. Ele precisou de alguns minutos antes de tomar coragem para se aproximar. Ela estava no bar, conversando com outras pessoas, mas Eduardo não se importava. Ele precisava falar com ela. Quando ele parou ao seu lado, Isabela lentamente virou a cabeça. Os olhos verdes dela encontraram os dele. Nenhuma palavra foi dita. Por um instante, Eduardo se perdeu naquele olhar. Não havia raiva ali. Não havia dor. Havia algo muito pior. Indiferença. Você voltou. Ele disse, a voz saindo mais rouca do que esperava. Isabela ergueu uma sobrancelha, como se estivesse surpresa pela audácia dele de falar com ela. Voltei. Eduardo sentiu um arrepio na espinha. Ela não parecia nervosa. Não parecia hesitante. Ela parecia completamente no controle. E aquilo o deixou inquieto. Ele olhou ao redor, notando os olhares curiosos das pessoas. Todos queriam saber como seria aquele reencontro. Você está incrível. Ele tentou. Eu sei. Ele piscou, surpreso com a resposta direta. Aquela definitivamente não era a Isabela que ele deixou no altar. Eu tentei entrar em contato com você. Eduardo continuou. Isabela tomou um gole do champanhe e sorriu. Tentei fazer muitas coisas na minha vida também. Algumas deram certo. Outras, não. Eduardo engoliu em seco. Podemos conversar? A sós? Isabela observou-o por alguns segundos, depois suspirou e largou a taça sobre o balcão. Tudo bem. Vamos ver o que você tem a dizer. Ele sentiu um alívio imediato. Mas mal sabia que, naquele instante, Isabela já havia decidido seu destino. E ele não fazia ideia do que estava por vir. Eduardo pensa que pode reconquistar Isabela. Mas Isabela não voltou para ser conquistada. Ela voltou para destruir Eduardo. O jogo está apenas começando. Isabela sentiu o olhar de Eduardo queimando sobre ela enquanto caminhava para longe da multidão. O salão de eventos fervilhava com a presença de empresários e socialites, mas, para ele, nada mais importava além daquela mulher que ele abandonou anos atrás e que, agora, parecia inalcançável. Ela o levava para um lugar mais reservado, sem pressa, com passos firmes, como se estivesse no controle absoluto da situação. E, de fato, estava. Cada movimento dela era calculado, cada palavra que sairia de sua boca havia sido ensaiada em sua mente diversas vezes. Eduardo ainda achava que poderia ter alguma chance. Mas ele não fazia ideia do que Isabela tinha planejado.
Quando chegaram a um lounge mais afastado, Isabela se encostou no balcão do bar, cruzando os braços com um leve sorriso nos lábios. Eduardo, por outro lado, estava claramente inquieto. Você sumiu. Ele disse, quebrando o silêncio. Era necessário. Isabela respondeu, olhando-o com uma tranquilidade que o incomodava. Eduardo a analisou por um momento. A mulher diante dele não se parecia nem um pouco com a jovem vulnerável que um dia ele abandonou. Havia uma frieza em seus olhos, uma força que ele não reconhecia. Não imaginei que te veria novamente. Ele admitiu. Isabela riu, um som baixo e irônico. Nem eu imaginei que você se importaria. Aquela resposta atingiu Eduardo como um golpe. Claro que me importei. Ele rebateu, franzindo o senho. Eu tentei entrar em contato, tentei falar com você. Depois de me deixar no altar? A voz dela saiu suave, mas cortante. Havia veneno em cada sílaba. Eduardo não respondeu de imediato. Ele desviou o olhar, como se procurasse as palavras certas. Eu cometi um erro. Ele finalmente disse. Sei que não há desculpa para o que fiz, mas eu era um idiota naquela época. Isabela manteve o sorriso, mas dentro dela, uma chama ardia em fúria silenciosa. E agora não é mais um idiota? Ela arqueou a sobrancelha. Eduardo suspirou, passando a mão pelos cabelos. Não sou o mesmo homem que te deixou naquela igreja, Isabela. Se eu pudesse voltar no tempo, faria tudo diferente. Aquelas palavras. Ele não fazia ideia do quanto estava caindo exatamente onde ela queria. Ela suspirou dramaticamente e desviou o olhar, fingindo estar pensativa. O silêncio foi proposital. Ela queria que Eduardo ficasse ansioso, que acreditasse que havia uma pequena chance. Por que me procurou agora? Ela perguntou, mantendo um tom neutro. Eduardo hesitou por um momento antes de responder. Porque percebi que nunca deveria ter te deixado. O coração de Isabela acelerou. Não de emoção, mas de puro prazer em ver que seu plano estava funcionando. Ela suspirou novamente, desta vez mais longa e lentamente, como se estivesse digerindo aquelas palavras. Então você quer me reconquistar? Sua voz saiu mais baixa, quase um sussurro. Eduardo a olhou nos olhos e, pela primeira vez, sorriu. Sim. Eduardo não conseguia explicar, mas havia algo em Isabela que o consumia por inteiro naquela noite. Talvez fosse a maneira como ela falava com segurança, como se nada mais abalasse. Ou talvez fosse o fato de que agora ela estava fora de seu alcance. E tudo que um homem como Eduardo não suporta é perder algo que considera dele. Ele passou a noite inteira cercando Isabela, tentando descobrir mais sobre sua vida, sobre o que ela fez nos últimos anos. Mas ela nunca entregava informações demais. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. E quando Eduardo sugeriu um jantar no dia seguinte, ela aceitou. Mas não porque estava interessada. Era porque o jogo havia começado. Na noite seguinte, Eduardo reservou uma mesa no restaurante mais caro da cidade. Tudo precisava ser impecável. Ele não podia perder essa segunda chance. Quando Isabela chegou, ele prendeu a respiração. Ela estava absolutamente deslumbrante. O vestido vermelho colado ao corpo, o cabelo preso em um coque elegante, os lábios pintados em um tom provocante. Ela parecia perfeita demais para ser real. E Eduardo sentiu-se um tolo por tê-la deixado escapar no passado. Eles conversaram, brindaram. Mas, o tempo todo, Isabela mantinha o controle da situação. Ela ria nos momentos certos, desviava o olhar quando necessário, e cada toque acidental entre eles fazia Eduardo se perder ainda mais. Ele estava caindo. E ela sabia. Quando o jantar estava chegando ao fim, Eduardo segurou a mão dela sobre a mesa. Eu quero tentar de novo. Ele disse, a voz carregada de desejo e arrependimento. Isabela fingiu hesitar. Eduardo, ela começou, suspirando. Ele apertou levemente a mão dela. Não precisa responder agora.
Mas me dê uma chance de te provar que posso ser o homem que você merece. Ela mordeu o lábio, como se estivesse considerando. Cada movimento era calculado. E então, ela finalmente sorriu. Está bem. Mas sem promessas. Vamos apenas ver onde isso nos leva. A expressão de Eduardo se iluminou. Ele acreditava que estava no controle. Mas o que ele não sabia era que Isabela já havia planejado o desfecho daquela história. Na saída do restaurante, Eduardo segurou a mão de Isabela, puxando-a suavemente para perto. Seus olhos desceram até os lábios dela. Eu posso te beijar? Ele perguntou, com um sorriso leve. Ela piscou lentamente, aumentando a tensão entre eles. Pode. E então aconteceu. O beijo foi lento, carregado de lembranças do passado e promessas do futuro. Eduardo suspirou contra os lábios dela, segurando-a pela cintura como se quisesse garantir que ela não desapareceria novamente. E Isabela? Isabela saboreava cada segundo daquele momento, porque sabia que aquele beijo era o início do fim para Eduardo. Eduardo estava obcecado. Nos dias que se seguiram após o jantar e o beijo, ele não conseguia pensar em mais nada além de Isabela. Ele a queria de volta. Mais do que isso, ele precisava dela de volta. Talvez fosse orgulho. Talvez fosse arrependimento. Talvez fosse o fato de que Isabela, agora, parecia inalcançável. Mas Eduardo nunca desejou nada como desejava tê-la novamente. E o pior. Ela estava o deixando acreditar que isso era possível. Isabela jogava com maestria. Ela respondia às mensagens dele sem pressa, mantendo um tom leve e descontraído. Quando aceitava sair, fazia com que Eduardo sentisse que cada encontro era um presente, não um direito. E quando estavam juntos, ela criava uma ilusão perfeita. Ora distante, ora presente. Ora carinhosa, ora misteriosa. Cada gesto dela fazia Eduardo se sentir como um homem tentando conquistar algo impossível. E ele não conseguia mais controlar essa necessidade. Era uma noite chuvosa quando Isabela aceitou o convite para jantar no apartamento dele. Eduardo organizou tudo. Queria que fosse perfeito. Velas. Vinho. Uma trilha sonora suave ao fundo. Quando ela chegou, vestindo um elegante vestido preto com um decote discreto, Eduardo sentiu o peito apertar. Ela estava perfeita. O jantar está pronto. Ele disse, tentando parecer calmo. Parece maravilhoso. Ela sorriu, tirando a jaqueta e pendurando-a na cadeira. Eduardo serviu o vinho e, durante o jantar, eles conversaram sobre tudo, negócios, viagens, mudanças na vida. Mas o que Eduardo queria, mais do que qualquer coisa, era saber o que Isabela sentia. Você realmente me perdoou? Ele perguntou, encarando-a. Isabela olhou para o vinho em sua taça, girando-o lentamente. Perdoei. Mas havia algo em sua voz, uma hesitação, que fez Eduardo se inclinar para a frente. Mas? Isabela suspirou, como se estivesse lutando consigo mesma. Eu só tenho medo, Eduardo. Medo de que tudo isso seja apenas um capricho seu. Medo de que, no final, eu acabe me machucando de novo. Aquilo atingiu Eduardo de um jeito que ele não esperava. Nunca mais. Ele disse rapidamente, segurando a mão dela. Eu nunca mais te machucaria, Isabela. Eu juro. Isabela desviou o olhar, como se estivesse tentando acreditar. E naquele momento, Eduardo sentiu que precisava provar para ela que era sério. Nos dias seguintes, Eduardo não conseguia pensar em outra coisa. Ele queria Isabela. Ele queria ter certeza de que ela não escaparia dele novamente. Então, tomou uma decisão. Ele iria pedi-la em casamento. Sim, parecia loucura. Mas, para Eduardo, aquilo fazia todo sentido. Ele já a tinha perdido uma vez. Não podia deixar isso acontecer de novo. Ele mandou confeccionar um anel exclusivo. Reservou um restaurante de luxo. Tudo precisava ser perfeito.
E na noite do pedido, Eduardo estava nervoso. Ele nunca havia sentido aquele medo antes. Isabela chegou ao restaurante impecável, como sempre. Ela sorriu quando viu a mesa reservada com rosas vermelhas. O que está acontecendo? Ela perguntou, arqueando a sobrancelha. Eduardo respirou fundo, segurando a caixinha do anel no bolso. Você vai descobrir agora. No meio do jantar, Eduardo se ajoelhou. O salão inteiro prendeu a respiração. Isabela arregalou os olhos. Ele estava mesmo fazendo isso. Isabela, eu fui um idiota. Mas você é a única mulher que realmente importa para mim. Me dá uma segunda chance? Casa comigo? O silêncio foi absoluto. Os olhos de Isabela estavam fixos nele. E então, devagar, ela sorriu. Sim. O restaurante explodiu em aplausos. Eduardo segurou seu rosto e a beijou ali, diante de todos. Ele sentiu o peito aliviado. Agora ela era dele. Agora nada mais poderia separá-los. O que ele não sabia, no entanto, era que Isabela já tinha planejado o desfecho perfeito para essa história. Isabela aceitou. Mas não porque queria Eduardo. Ela aceitou porque agora tinha a oportunidade perfeita para destruí-lo. E Eduardo não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. O sol nasceu em um céu sem nuvens naquela manhã. O dia prometia ser perfeito, mas, dentro de Isabela, um furacão de emoções girava sem controle. O momento que ela planejou por tanto tempo estava próximo. Eduardo não fazia ideia do que estava prestes a acontecer. E esse era o maior prazer de tudo. Depois de anos se reerguendo, se tornando poderosa, intocável, ela finalmente tinha o homem que a destruiu na palma de suas mãos. A mulher humilhada no altar não existia mais. Ela foi enterrada no passado. O que restava agora era uma mulher que aprendeu a jogar o jogo dele. E, desta vez, ela quem ditaria as regras. Eduardo achava que havia vencido. Ele sorria todas as manhãs, fazia planos, acreditava piamente que ela o amava. Mas amor não existia mais ali. O que existia era vingança. Nos dias que antecederam o casamento, Eduardo se entregou completamente à ilusão. E Isabela o alimentou com tudo que ele queria. Ela ria das piadas dele, deixava-se envolver pelos braços fortes, fingia hesitação quando ele falava sobre o futuro. Eduardo estava intoxicado pela ideia de que havia conquistado Isabela novamente. Você não imagina como estou feliz. Ele sussurrou contra seus lábios uma noite. Ela sorriu suavemente, deixando que ele a beijasse. O beijo foi doce. Mas dentro de Isabela, o gosto era de veneno. Ela o deixava sentir que tinha o controle. Mas, na verdade, ele estava mais perdido do que nunca. A cada dia, os preparativos para o casamento avançavam. Vestido. Convites. Flores. Local. Tudo precisava ser perfeito. Mas não para Eduardo. E sim para a humilhação pública que ele sofreria. 2 dias antes do casamento, Eduardo organizou um jantar apenas para eles dois. Ele queria um momento íntimo, um instante só deles antes do grande dia. Escolheu um restaurante requintado, à luz de velas, com música suave ao fundo. Isabela entrou no salão com um vestido preto elegante, os cabelos soltos caindo sobre os ombros como seda. Eduardo não conseguiu desviar o olhar. Ela estava perfeita. Mal posso esperar para que você seja minha esposa. Ele confessou, segurando a mão dela. Isabela sorriu, os olhos brilhando sob a luz das velas. Eu também mal posso esperar. Mentira. Ela não via a hora de vê-lo ruir. Durante o jantar, Eduardo falava sobre viagens, lua de mel, o futuro. Ele fazia planos como se tivesse certeza absoluta de que ela ficaria ao seu lado. E isso era exatamente o que Isabela queria. Ela deixou que ele se afundasse ainda mais na própria fantasia. E, no final da noite, quando ele a levou para casa e a beijou na porta, ela retribuiu o beijo com a mesma doçura falsa de sempre. Ele não suspeitava de nada.
E quando ele disse, eu te amo, ela respondeu. Mas a única coisa que ela amava era o fim que se aproximava. O céu estava azul, o vento suave. O dia perfeito. A mansão onde a cerimônia aconteceria estava lotada de convidados importantes. Empresários, socialites, jornalistas, todos ali para testemunhar o casamento mais aguardado do ano. Eduardo estava impecável no altar. O terno sob medida, o sorriso de confiança no rosto. Ele tinha tudo. O dinheiro, o status, a mulher que amava voltando para ele. Nada poderia dar errado. Ou pelo menos era isso que ele pensava. A marcha nupcial começou. As portas se abriram. E então, Isabela apareceu. Deslumbrante. Perfeita. Majestosa. Ela caminhou devagar, cada passo uma batida de tambor anunciando o que estava por vir. O coração de Eduardo disparava enquanto a observava se aproximar. Ele sorriu. Ela sorriu de volta. O golpe final estava prestes a acontecer. Quando Isabela finalmente parou diante dele, seus olhos não tremiam. Ela olhou para ele como se o mundo estivesse suspenso naquele momento. E então, o padre começou a cerimônia. Cada palavra dita era uma lembrança do passado. Cada promessa quebrada. Cada lágrima derramada. O tempo passou devagar. Até que, finalmente, chegou o momento. O padre olhou para ela. Isabela Vasconcelos, você aceita Eduardo como seu legítimo esposo? O silêncio tomou conta da cerimônia. Eduardo segurou a mão dela, ansioso, esperando pelo sim. Mas ele não sabia. Não sabia que o não já estava pronto para ser dito. Isabela respirou fundo. E então, sem hesitar, ela sorriu. Não. Os convidados prenderam a respiração. Eduardo piscou, sem entender. O quê? Isabela soltou a mão dele e deu um passo para trás. O ar no salão ficou pesado. Os fotógrafos levantaram suas câmeras. Os jornalistas começaram a anotar furiosamente. E então, ela falou. Você me deixou no altar anos atrás, Eduardo. Você me humilhou na frente do mundo todo. Me fez acreditar que eu não era boa o suficiente para você. Eduardo sentiu o rosto queimar. Isabela, por favor, não faça isso. Mas ela riu. Riu na cara dele. Você realmente achou que eu ia me casar com você? Que eu ia esquecer tudo que você fez? O silêncio era absoluto. Você brincou com a minha vida, Eduardo. Me reduziu a nada. E agora, você finalmente sabe como é ser deixado no altar. Os flashes disparavam sem parar. Eduardo tentou segurá-la pelo braço, mas ela se afastou. Adeus, Eduardo. E então, ela virou e saiu da igreja. O salão explodiu em murmúrios. Eduardo ficou parado, sem reação, enquanto a multidão o devorava com os olhos. A vergonha, a humilhação. Agora ele sabia como era ser destruído. Eduardo tentou ligar. Tentou mandar mensagens. Mas Isabela nunca respondeu. A história tomou conta dos jornais. O homem que um dia humilhou uma mulher agora provou do próprio veneno. Enquanto ele afundava na vergonha, Isabela seguia em frente. Livre. Pela primeira vez, verdadeiramente livre. A chuva escorria pelo vidro da janela do apartamento luxuoso de Eduardo. Era como se até o céu lamentasse sua ruína. Ele estava sentado no chão, o paletó jogado de qualquer jeito, a gravata desfeita, os cabelos bagunçados. O homem confiante, poderoso e imponente que um dia todos temiam agora era apenas uma sombra do que já foi. A humilhação do casamento não foi apenas um golpe. Foi uma destruição completa. A notícia explodiu em todas as mídias. Os jornais estampavam manchetes como: O troco perfeito, mulher abandona milionário no altar após ser humilhada anos atrás. Vingança de noiva, Eduardo é deixado no altar e se torna o assunto mais comentado da cidade. O poderoso humilhado,
Eduardo sente na pele o que fez no passado. A internet foi ainda mais cruel. Os vídeos viralizaram, memes inundaram as redes sociais. O homem que já se achou intocável agora era motivo de chacota. Cada vez que pegava o celular, Eduardo via seu nome associado a palavras como karma, bem feito, ele mereceu. Mas nada doía tanto quanto o fato de Isabela ter desaparecido. Ela o apagou da vida dela como se ele nunca tivesse existido. Os dias seguintes foram um inferno. Eduardo tentou se esconder, mas não havia para onde correr. No trabalho, os sócios o olhavam de canto de olho. O escândalo respingava em sua reputação, e alguns negócios começaram a desmoronar. Os amigos desapareceram. As mulheres que sempre se jogaram aos seus pés agora riam nas costas dele. Ele tentou contato com Isabela. Ligou dezenas de vezes. Mandou mensagens. Foi até o prédio dela. Mas ela não respondeu. Ela havia evaporado. Era como se nunca tivesse existido. E aquilo o matava. Os dias se transformaram em semanas. E, com o tempo, Eduardo percebeu algo assustador. Ele não conseguia mais viver sem ela. Antes, ele a queria por ego. Por orgulho. Para ter de volta algo que um dia foi dele. Agora, ele precisava dela de verdade. Cada memória do tempo que passaram juntos o assombrava. O jeito como ela ria, como mexia no cabelo, como seus olhos brilhavam quando fingia que estava se apaixonando por ele. E o pior. Agora ele sabia que tudo aquilo foi uma mentira. Mas, mesmo assim, ele queria de volta. A dor que sentia agora era insuportável. Porque, finalmente, Eduardo percebeu que a mulher que abandonou no altar era a única que realmente amou na vida. Mas ele a perdeu. E dessa vez, para sempre. Enquanto Eduardo afundava em sua própria destruição, Isabela seguia em frente como uma tempestade imparável. Após sair da igreja, ela desapareceu da cidade por alguns dias. Ficou em uma praia isolada, respirando a brisa do mar, sentindo o gosto real da liberdade. Ela havia vencido. Todos os anos de dor foram apagados no instante em que ela olhou nos olhos de Eduardo e o fez sentir exatamente o que ela sentiu no passado. Mas, ao contrário dele, ela não saiu destruída. Ela saiu mais forte. Quando retornou à cidade, foi recebida como um ícone. As mulheres a admiravam, os homens a temiam. Ela se tornou uma referência de empoderamento e superação. As oportunidades começaram a surgir. Empresas queriam sua imagem, revistas a procuravam para entrevistas. Mas Isabela recusou todas as propostas. Porque agora, ela queria apenas uma coisa: viver. Sem o peso do passado. Sem Eduardo. 2 semanas depois da humilhação pública, Eduardo estava em um restaurante, afundado em um copo de uísque, quando a viu. Isabela estava em outra mesa, radiante, rindo com um grupo de amigos. Ela estava diferente. Havia algo nela que não existia antes. Era liberdade. E Eduardo sentiu um aperto no peito. Ela seguiu em frente. Mas ele? Ele estava preso. Preso na culpa. Na saudade. Na necessidade insuportável de tê-la de volta. Antes que pudesse pensar, ele se levantou e caminhou até a mesa dela. Quando Isabela ergueu os olhos e o viu ali, sua expressão não mudou. Ela não parecia surpresa. Parecia apenas indiferente. Podemos conversar? Eduardo pediu, com a voz rouca. Os amigos de Isabela trocaram olhares, e um deles sussurrou algo no ouvido dela antes de se levantar da mesa. Os outros seguiram logo depois. Agora, apenas os dois estavam ali. Eduardo puxou uma cadeira e sentou-se à sua frente. Eu tentei falar com você. Eu sei. Isabela disse, sem emoção. Você não atende minhas ligações. Não responde minhas mensagens. Porque eu não quero. Eduardo sentiu o estômago revirar. Isabela, eu preciso te pedir desculpas.
Ela arqueou a sobrancelha. Por quê? Porque agora você finalmente entende o que fez comigo? Ele abaixou a cabeça. Sim. E acha que isso muda alguma coisa? Eduardo olhou para ela, os olhos carregados de arrependimento. Eu te amo. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. E então sorriu. Eduardo, você não me ama. Você nunca me amou. Ele franziu a testa. Como pode dizer isso? Isabela respirou fundo e apoiou as mãos na mesa, se inclinando levemente para frente. Porque amor não é sobre posse. Não é sobre ter algo porque sente que perdeu. Amor é respeito, é lealdade, é estar lá quando a outra pessoa mais precisa. E você não esteve. Eduardo abriu a boca, mas não conseguiu dizer nada. Porque ele sabia que ela estava certa. Isabela pegou a bolsa e se levantou. Ele segurou seu pulso. Por favor. Me dá uma segunda chance. Ela sorriu. Um sorriso de pena. Você já teve sua segunda chance, Eduardo. E eu usei para me vingar de você. E então, ela foi embora. Sem olhar para trás. Sem hesitar. Sem deixar nenhuma dúvida de que, para ela, ele não significava mais nada. Eduardo ficou ali, parado. O coração esmagado no peito. E, pela primeira vez na vida, ele entendeu o verdadeiro significado de perder. A noite estava fria quando Eduardo voltou para casa, mas o gelo verdadeiro estava dentro dele. O encontro com Isabela no restaurante não só destruiu qualquer esperança que ele ainda tinha, como também lhe mostrou a verdade crua e irreversível. Ele nunca mais teria aquela mulher de volta. Ela não era mais sua. Ela nunca mais seria. E agora, ele finalmente estava sentindo o que fez ela sentir anos atrás. Ele havia perdido. Mas, pior do que perder, ele sabia que não havia mais nada que pudesse fazer para mudar isso. As semanas seguintes foram um borrão para Eduardo. Ele não era mais o mesmo homem. A confiança, a arrogância, o domínio sobre tudo e todos, tudo isso havia morrido no momento em que Isabela saiu do restaurante naquela noite. Os jornais não falavam mais dele. As piadas esfriaram. Mas ele sabia que, no fundo, sua reputação nunca mais seria a mesma. O que um dia foi inveja e admiração por parte das pessoas, agora era desprezo e pena. As mulheres que um dia disputaram sua atenção agora o viam como o homem que levou o maior golpe da história. Seus negócios foram afetados. Sócios começaram a se afastar. Parceiros o tratavam com menos respeito. Porque no mundo dos poderosos, aquele que perde o controle uma vez nunca mais será visto como o mesmo. E Eduardo Montenegro havia perdido. E perdido feio. Enquanto Eduardo se afundava, Isabela brilhava. Ela se tornou um ícone. Não por ter se vingado, mas porque, sem perceber, seu nome se tornou sinônimo de força. Mulheres falavam dela como uma inspiração. Empresas queriam sua presença em eventos. Jovens a viam como um exemplo do que significa se reerguer depois de ter sido esmagada. E o melhor de tudo? Ela não precisava de ninguém. Muito menos de Eduardo. Ela viajou. Conheceu novos lugares, novas pessoas. Se descobriu, se apaixonou por sua própria liberdade. E nunca olhou para trás. Para Isabela, o passado ficou onde deveria ficar. Morto. O tempo passou. Eduardo tentou seguir em frente. Tentou se reconstruir. Mas algo dentro dele nunca mais foi o mesmo. A solidão se tornou sua única companheira. Ele não conseguia mais confiar em ninguém, porque agora ele sabia como era ser enganado, manipulado, usado. Exatamente como ele fez com Isabela anos atrás. E essa era sua maldição. Uma noite, depois de muitas garrafas de uísque e cigarros amassados no cinzeiro, ele tomou uma decisão. Pegou um papel. Uma caneta. E escreveu: Isabela.
Se você está lendo isso, significa que finalmente criei coragem para admitir tudo o que nunca consegui te dizer em voz alta. Você venceu. Não só porque me humilhou, mas porque seguiu em frente sem precisar de mim. Eu sei que fui um monstro com você. Sei que mereci cada segundo da dor que senti nos últimos meses. Mas também sei que, mesmo se eu passasse o resto da vida tentando compensar, nada pagaria o que fiz. Então, só quero dizer isso. Seja feliz. Seja livre. E, se um dia lembrar de mim, lembre-se não como o homem que te abandonou, mas como o homem que finalmente aprendeu a perder. Adeus, Eduardo. Ele dobrou a carta e a guardou. Mas nunca enviou. Porque, no fundo, ele sabia que Isabela nunca precisaria lê-la. Anos depois, Isabela continuava sua vida. Não casou. Não porque não acreditava no amor, mas porque aprendeu que não precisava de um homem para ser completa. Ela era dona de si mesma. E isso era tudo o que ela sempre quis. O nome Eduardo se apagou de sua mente com o tempo. E, quando pensava nele, não sentia mais nada. Nem amor. Nem ódio. Apenas indiferença. Porque, no fim das contas, Eduardo não era mais nada em sua vida. Era apenas uma história antiga. Uma história que ela deixou para trás. E essa foi a verdadeira vitória de Isabela.